Oi, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem. Você está no Notícias News. No vídeo de hoje eu vou falar sobre: veja como receber o dinheiro emergencial dado pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro mais uma vez age em prol da população. E dessa vez o governo fez uma ajuda emergencial por conta dos últimos ocorridos. Mesmo que muitos brasileiros não querem contar com essa ajuda e querem sim colocar a mão na massa e ganhar o dinheiro com o próprio suor e estão sendo impedidos por governadores e prefeitos, o governo Bolsonaro vai dar essa ajuda para a população. Os ministros Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes explicaram como vai funcionar. Bilhões de reais. O total já mobilizado por nós passa de 3,4% do PIB, ou seja, o déficit primário já atinge 6% do PIB. O déficit estrutural, por um lado, estava em 2,6% do PIB, com a queda da arrecadação. E, por outro lado, nós já avançamos 3,4% do PIB em medidas emergenciais, fazendo um total de 6% do PIB de déficit primário, o que reflete a magnitude do esforço do governo do presidente Bolsonaro para combater essas duas ondas que avançam sobre o povo brasileiro. A primeira onda, a da saúde, que o Mandetta tem advertido, e a segunda onda, a da economia, a ameaça de depressão, de recessão, que pode chegar a uma depressão, que é o alerta que o presidente já tem dado. O presidente tem dito: vamos preservar as vidas, vamos defender a saúde do povo brasileiro, mas vamos olhar também a segunda onda que vem lá na frente, que depende da nossa reação, que é essa onda de queda da atividade econômica. A aprovação da PEC de guerra, que tinha sido trabalhada junto pela equipe, junto com o presidente da Câmara, e nesse sentido, então, nós não só pedimos urgência na aprovação, como apoiamos não só a elaboração. Vários capítulos lá foram levados por nossa equipe, pelo Banco Central, pela Fazenda, pela Economia, como também apoiamos e pedimos urgência. Nunca com nenhuma intuição de criar conflito entre poderes, muito ao contrário, temos uma história já de colaboração e gostaríamos que assim fosse, principalmente face a esse enorme desafio da saúde brasileira. Não é hora para busca de protagonismo, para oportunismo político, é hora de união, exatamente para superarmos esses desafios. Então eu passaria a palavra agora ao nosso ministro Onyx, porque é a cidadania que cuida da implementação do programa, da abrangência do programa. Quando nós começamos com a preocupação principalmente em 38 milhões de informais. Isso foi se expandindo, os valores foram subindo por atuação exatamente desse mecanismo democrático em que nós confiamos tanto. A Câmara foi ampliando um pouco a abrangência do programa e, ao mesmo tempo, o próprio presidente puxou o valor para R$600 no final. E nós consideramos, então, que com esse gasto, e eu repito, que é maior do que toda a programação anual, quer dizer, em 3 meses nós vamos gastar mais do que toda a programação anual de todos os ministérios. Os 95 bilhões de despesas discricionárias que nós tínhamos. Daí, essa magnitude dos programas, que já passaram dos 800 bilhões e possivelmente vão chegar a quase R$1 trilhão ao longo das próximas semanas ou meses. É por isso que nós precisamos não só dessa blindagem jurídica, mas também dessa blindagem legislativa. E que nós estamos muito seguros, a decisão do presidente foi que nós vamos avançar, e nós estamos muito seguros de que até pela manifestação pública do Congresso, do presidente da Câmara, do ministros do Supremo, de que tudo isso, toda essa união em torno desses objetivos ocorrerá. Brigalhada, todo mundo atacando todo mundo, mas primeiro estamos todos juntos, porque juntos somos mais fortes. Todos juntos
para resolver o problema da defesa da saúde brasileira. Ali na frente a gente volta a brigar de novo, porque democracia é barulhenta, tem sempre briga mesmo, com isso nós estamos acostumados. Mas eu acho que nesse momento de ameaça da saúde do povo brasileiro, não é o momento para tentar explorar politicamente quaisquer problemas que tenhamos. Obrigado. Onix, por favor. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Bem, pelas palavras iniciais do ministro Paulo Guedes, nós todos nos damos conta da dimensão, né, que esse auxílio tem, da importância para a vida das pessoas numa economia que foi travada, né, em virtude do coronavírus. É importante dizer que no cadastro único nós temos 75 milhões de pessoas, das quais 65 milhões têm CPF conhecido, são 28 milhões de famílias. Então, esses números superlativos, se nós ainda pensarmos que muito provavelmente nós temos, fora do cadastro único, uma variação que poderá ser de 15 a 20 milhões de brasileiros que não têm registro em nenhuma base de dados ou que não tem nenhuma formalização da sua atividade, nós nos damos conta do tamanho do esforço que o presidente Bolsonaro determinou ao time de ministros que fizesse. Então, existem dois pilares muito importantes desse programa de auxílio emergencial, que são a segurança, que é vital. Depois o presidente Pedro da Caixa vai falar do que está acontecendo no Brasil. Fora do Brasil, os hackers estão invadindo sistemas assemelhados aos nossos e prejudicando as pessoas. Então, a segurança é algo fundamental, que vai da segurança de poder entregar esse recurso a verdadeiramente quem mais precisa e não a espertalhões. Essa é uma coisa fundamental que o sistema tenha. E a outra coisa, nós precisamos dar a agilidade. Neste momento, o governo federal, através das suas estruturas, está organizando toda a base de dados para a gente poder encontrar os elegíveis. É muito importante ficar claro que, tirando o Bolsa Família, aquelas famílias que já estão contempladas nesse programa, só para que vocês possam ter uma ideia da complexidade, nós temos dentro das 14 milhões e 290 mil famílias, que é o maior índice da história do Bolsa Família, é dentro do governo Bolsonaro, que irão receber esses recursos no mês de abril. O que ocorre? Nós temos 2 milhões de famílias que recebem mais do que o auxílio emergencial dentro do programa Bolsa Família. Então, a fonte é diferente, o programa tem que ser preservado e estas pessoas têm que ser claramente identificadas. Depois, nós temos 12 milhões de famílias do Bolsa Família que vão receber 600, 1.200 ou 1.800 reais. E tudo isso, dentro da normalidade, será pago, conforme vem sendo pago há 15 anos no Brasil, a partir do presidente Pedro, do dia 16. Então, quem está no Bolsa Família, total tranquilidade, que vai receber tudo aquilo que tem direito pelos próximos 3 meses, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, chegando dinheiro a cada uma das famílias. A outra preocupação que nós temos, aí entra a questão, ministro Paulo Guedes, dos informais. Nós temos os informais que estão dentro do cadastro único, o sistema está sendo preparado para encontrar estas pessoas que nós chamamos de elegíveis inequívocos. Então são os informais que não estão presentes nem no MEI, que é o microempreendedor individual, nem estão presentes como contribuintes individuais do INSS. Então, nós pretendemos que ao longo da próxima semana, esse volume de pessoas esteja identificado para permitir que a Caixa Federal, que faz a coordenação da execução financeira do programa, possa então estabelecer, conhecendo o número, o calendário para que esses recursos cheguem até as pessoas. A outra dificuldade que nós temos, e agora vem a novidade, o anúncio, é
os informais que não estão presentes no cadastro único, que são contabilizados a casa de 15 ou 20 milhões de homens e mulheres no Brasil e que precisam urgentemente desse amparo e desse esforço que o presidente Bolsonaro determinou que fizéssemos. Então, como essas pessoas serão atingidas? Como é que nós vamos saber quem são essas pessoas? Então, nós vamos, a partir de terça-feira, haverá um aplicativo que será coordenado pela Caixa Federal. Este aplicativo, que nós iremos apresentá-lo provavelmente na segunda-feira, porque a partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas e vai permitir que ou pela web, pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam então fazer o seu cadastramento para permitir que em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil ou na rede bancária privada. Ou então haverá uma autorização de saque que pode ser processado nas lotéricas e nós pretendemos tecnologicamente evoluir também para os caixas eletrônicos, ou seja, vai ser montada uma rede de proteção para quem mais precisa, para dentro de que na próxima semana nós possamos então já começar, primeiro, a ter claramente identificado quem são aquelas pessoas que têm direito, segundo a lei e o programa determinam. Segundo, aqueles que são os elegíveis, nós já teremos condição, muito provavelmente, de começar os depósitos em contas ainda antes do feriado da Páscoa. Portanto, nós queremos trazer uma palavra de tranquilidade às pessoas e dizer que o esforço está sendo pleno do governo no sentido de fazer com que esse importante auxílio, e esse auxílio tem uma característica, porque ele é o auxílio para as pessoas, o auxílio para as empresas, para a manutenção de emprego, para a folha de pagamento, o governo, como explicou o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, está fazendo, está cuidando. Foi emitida uma medida provisória que faz isso, que terá um gasto de 51 bilhões de reais para fazer esse atendimento. Agora, do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de pessoas localizadas em qualquer lugar do Brasil. A rede que nós estamos montando é uma rede de proteção que quer, durante 3 meses, em caráter emergencial, poder dar a melhor condição de que as pessoas possam enfrentar e superar. E faço minhas também as palavras do ministro Paulo Guedes. Nós precisamos, nesse momento, unir a todos. Prefeitos, governadores, parlamentares, judiciário, legislativo, poder executivo. E aí, o que você achou do vídeo? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor, deixe o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar e receber as notícias em primeira mão. Veja as outras notícias no canal. É isso, um abraço e tchau!